Capítulo 16. Subtrair. Produza mais, removendo obstáculos. Para obter conhecimento, acrescente coisas todo dia. Para obter sabedoria, subtraia. Lao Tse. Na parábola administrativa A Meta, Alex Rogo é um personagem fictício sobrecarregado pela responsabilidade de reverter em 3 meses a situação de uma fábrica em queda de produção. A princípio, ele não vê como isso será possível. Depois, é orientado por um professor que lhe diz que haverá um progresso incrível em pouco tempo, caso ele encontre as restrições da fábrica. As restrições seriam os obstáculos que retardam o sistema como um todo. Mesmo que tudo o mais seja aprimorado, o orientador afirma que, se não atacar as restrições, a fábrica não terá melhoras concretas. Enquanto tenta absorver o ensinamento, Alex vai fazer uma trilha com o filho e alguns amigos. Como chefe escoteiro, é responsabilidade dele levar todos os meninos até o acampamento antes do pôr do sol. Mas fazer um grupo de garotos manter o ritmo é mais difícil do que parece. E logo, Alex esbarra num problema. Alguns escoteiros andam bem depressa e outros muito devagar. Um menino específico, Herbie, é o mais lento de todos. O resultado é que a distância entre os que andam depressa na frente da fila e Herbie, o atrasado, chega a alguns quilômetros. A princípio, Alex tenta resolver o problema fazendo o pelotão da frente parar e esperar que os outros o alcancem. Isso mantém o grupo unido por algum tempo, mas assim que todos voltam a caminhar, a mesma lacuna começa a se formar outra vez. Então, Alex decide tentar outra tática. Ele põe Herbie na frente do grupo e organiza todos os outros meninos por ordem de velocidade, do mais lento ao mais rápido. Parece ilógico deixar a pessoa mais veloz no fim da fila, mas isso faz com que os garotos comecem a se deslocar como um único grupo. Cada um consegue acompanhar o que está na frente. O lado bom é que agora ele consegue ficar de olho no grupo inteiro de uma vez. E todos chegarão ao acampamento sãos e salvos e ao mesmo tempo. O lado ruim é que o grupo inteiro se desloca no ritmo de Herbie, e com isso chegará muito tarde. O que fazer? A resposta, como Alex descobre, é fazer o máximo para facilitar a vida de Herbie. Se Herbie, na frente da fila, andar 1 metro a mais por hora, o grupo inteiro chegará muito mais depressa. Para Alex, essa é uma ideia fascinante. Qualquer melhora de Herbie, por menor que seja, irá imediatamente aumentar o ritmo da equipe inteira. Então, ele reduz o peso da mochila de Herbie, tira de lá a comida e os suprimentos que trouxe consigo e o distribui pelo restante dos meninos. De fato, na mesma hora isso melhora a velocidade do grupo todo, e eles chegam ao acampamento em boa hora. Alex então tem um insight e vê que essa abordagem também pode ser aplicada à fábrica que precisa melhorar. Em vez de aprimorar cada aspecto das instalações, ele precisa identificar o Herbie, a parte do processo que é mais lenta em relação a todas as outras. Ele faz isso descobrindo qual máquina tem a maior fila de matéria-prima à espera e dá um jeito de aumentar sua eficiência. Por sua vez, isso melhora a eficiência do próximo caminhante lento e assim por diante, até que a produtividade da fábrica inteira começa a crescer. A pergunta é: qual é o caminhante mais lento de seu trabalho ou de sua vida? Qual é o obstáculo que o impede de alcançar o que é importante? Ao identificar e remover sistematicamente essa restrição, você conseguirá reduzir de forma significativa o atrito que o impede de executar o essencial. Mas não se pode fazer isso de maneira aleatória. Apenas encontrar algo a consertar aqui e ali pode provocar, no máximo, melhorias localizadas a curto prazo. Na pior das hipóteses, você desperdiçará tempo e esforço aprimorando o que não tem importância. Se quiser realmente aperfeiçoar o funcionamento total do sistema, seja ele um processo de fabricação, uma prática no departamento ou uma rotina da vida cotidiana, será preciso identificar o caminhante mais lento. O não essencialista aborda a execução de modo reativo e aleatório.
Como vive tentando contornar as crises, em vez de prevê-las, ele é forçado a aplicar soluções rápidas e fáceis, o equivalente a enfiar o dedo no furo do vazamento da represa e torcer para a coisa toda não se romper. Como acha que pode resolver na marra, acaba aplicando cada vez mais pressão, o que muitas vezes só aumenta o atrito e a frustração. Em algumas situações, quanto mais forçamos alguém, com mais força ele resiste. Os essencialistas não recorrem a paliativos. Em vez de procurar os obstáculos mais óbvios ou imediatos, buscam os que retardam o avanço. Perguntam: o que está nos impedindo de obter o que é essencial? Enquanto o não essencialista se ocupa em aplicar cada vez mais pressão e empilhar soluções, o essencialista faz um único investimento em remover obstáculos. Essa abordagem vai além da simples solução de problemas. É um método de redução do esforço para maximizar o resultado. Não essencialista. Empilha soluções rápidas. Faz mais. Essencialista. Remove obstáculos ao progresso. Produz mais. Produza mais eliminando mais. Aristóteles falava de 3 tipos de trabalho. Enquanto no mundo moderno tendemos a enfatizar apenas 2. O primeiro é o trabalho teórico, cuja meta final é a verdade. O segundo é o trabalho prático, cujo objetivo é a ação. Mas há um terceiro, o trabalho poético. O filósofo Martin Heidegger descreveu poiesis como um trazer à frente. Esse terceiro tipo de trabalho é o jeito essencialista de abordar a execução. O essencialista produz mais, traz mais à frente, removendo mais em vez de fazendo mais. Muitas vezes não dedicamos tempo a realmente pensar sobre as iniciativas que produzirão ou não resultados. Mas, mesmo quando dedicamos, é mais fácil pensar na execução em termos de adição do que em subtração. Quando queremos vender mais produtos, contratamos mais vendedores. Se queremos fabricar mais mercadorias, intensificamos a produção. É claro que há indícios que comprovam que essa abordagem funciona em certa medida. No entanto, há outro jeito de pensar a melhoria do resultado. Em vez de se concentrar no esforço e nos recursos que é preciso adicionar, o essencialista se concentra nas restrições ou nos obstáculos que devem ser removidos. Quer saber como? 1. Tenha clareza do objetivo essencial. Não podemos saber quais obstáculos remover sem termos clareza do resultado desejado. Se não soubermos o que realmente tentamos obter, qualquer mudança será arbitrária. Digamos que a sua meta seja fazer um esboço de um relatório de 15 páginas, anexá-lo a um e-mail e mandá-lo para o cliente às 14 horas de quinta-feira. Observação: esse é um resultado deliberadamente preciso. 2. Identifique o caminhante mais lento. Em vez de mergulhar logo no projeto, pare por alguns minutos para refletir. Pergunte-se: quais são os obstáculos no meu caminho até o resultado? E o que me impede de concluir o projeto? Faça uma lista desses entraves. Talvez eles incluam falta de informações, baixo nível de energia, obsessão pela perfeição. No topo da lista, inclua a resposta à questão: qual é o obstáculo que, se removido, fará quase todos os outros desaparecerem? Para identificar o caminhante mais lento, é importante não esquecer que até atividades produtivas, como pesquisar, pedir informações por e-mail ou reescrever o relatório para que fique perfeito logo de primeira, podem ser obstáculos. Lembre-se, a meta desejada é terminar o esboço do relatório. Qualquer coisa que atrase a execução dessa meta tem que ser questionada. É comum haver múltiplos obstáculos no caminho de todo o objetivo essencial. No entanto, a qualquer momento, há apenas uma prioridade, e remover obstáculos arbitrários pode não fazer efeito nenhum se o obstáculo primário não se mexer. No nosso exemplo, se a dificuldade de pôr as palavras no papel é o seu obstáculo primário,
Você pode contratar alguém para fazer pesquisas e nem assim chegar mais perto de redigir o relatório. Portanto, do mesmo modo que Alex conserta primeiro a máquina menos eficiente, depois a segunda e assim por diante, em vez de tentar consertá-las todas ao mesmo tempo, devemos realizar a remoção dos obstáculos um a um. 3. Remova o obstáculo. Digamos que seu caminhante mais lento seja a obsessão por fazer um relatório perfeito. Talvez você tenha dezenas de ideias para melhorar o relatório, mas neste caso, o objetivo essencial é enviar o esboço. Portanto, para remover o obstáculo, é preciso substituir a ideia. Isso tem que ficar perfeito, senão, por concluído, é melhor do que perfeito. Permita-se não caprichar tanto no primeiro esboço. Com a remoção do obstáculo primário, fica mais fácil lidar com todos os outros aspectos do serviço. O caminhante mais lento pode até ser outra pessoa. O chefe que não autoriza o projeto, o departamento financeiro que não aprova o orçamento, ou o cliente que não assina o contrato. Para reduzir o atrito com os outros, aplique a abordagem "com mel se pegam mais moscas". Mande um e-mail para a pessoa, mas, em vez de perguntar se ela fez o serviço para você, pois obviamente não fez, vá conversar com ela. Pergunte: que obstáculos ou gargalos estão impedindo que você termine X e como posso ajudar a removê-los? Em vez de importuná-la, ofereça ajuda com sinceridade. Você terá uma resposta mais cordial do que se apenas enviasse e-mails com mais cobranças. Quando nossos filhos eram bem pequenos e eu fazia pós-graduação, minha mulher se sentia pressionada pelas demandas envolvidas em cuidar das crianças o dia todo, todos os dias, e não sabia como resolver isso. Depois que aplicamos os passos descritos anteriormente, percebemos que o obstáculo primário que a impedia de dar a máxima contribuição à vida de nossos filhos era a falta de tempo para planejar, pensar e se preparar. Afinal de contas, com 3 crianças pequenas, era quase impossível ter tempo livre, sem interrupções. Então, trabalhamos para fazer um planejamento. Abri mão de muitas atividades extracurriculares para estar em casa à noite e contratamos uma pessoa para cuidar das crianças algumas horas por semana. Como resultado, conseguimos estar mais profundamente envolvidos e presentes no tempo que passávamos com nossos filhos. Ou seja, na verdade, ambos acabamos fazendo menos, porém melhor. Remover obstáculos não precisa ser difícil, nem exigir um esforço sobre-humano. Em vez disso, pode-se começar em pequena escala. É como deslocar um pedregulho no alto de um morro. Primeiro é preciso só um empurrãozinho. Depois, o impulso aumentará, naturalmente. Capítulo 17. Avançar. O poder das pequenas vitórias. Faça a cada dia algo que o aproxime um pouco mais de um amanhã melhor. Doug Farbog. Suponha que a polícia mande você parar o carro. Por acaso, se perguntaria se a multa seria boa ou ruim? Claro que não. Todo mundo sabe que todas as multas são ruins, certo? Mas uma inovadora delegacia de polícia de Richmond, no Canadá, acha que esse pressuposto deveria ser repensado. Existe uma abordagem já estabelecida para combater o crime. Aprove leis novas e mais duras. Imponha penas mais longas ou adote iniciativas de tolerância zero. Em outras palavras, faça mais do que já se faz, só que com mais intensidade. Durante anos, o Departamento de Polícia de Richmond adotou essas práticas básicas e antigas dos sistemas de policiamento do mundo inteiro e obteve o resultado típico: 65% de reincidência em crimes e aumento da criminalidade juvenil. Até que Ward Clapham, um novo superintendente jovem e de ideias avançadas, chegou e as questionou. Por que todas as nossas iniciativas de policiamento têm que ser tão reativas, tão negativas, tão posteriores aos fatos? E se, em vez de focar apenas a prisão de criminosos e distribuir punições ainda mais severas depois que cometeram o crime, a polícia dedicasse esforço e recursos significativos
para eliminar o comportamento criminoso antes que acontecesse. Para citar Tony Blair, e se fossem duros com o crime, mas também com as causas do crime? Dessas perguntas veio a ideia original das multas positivas, programa no qual a polícia, em vez de se concentrar em prender jovens que cometessem crimes, se voltaria para jovens que fizessem algo de bom. Coisas simples como jogar o lixo na lixeira e não no chão, usar capacete ao pedalar, andar de skate na área designada ou chegar à escola na hora certa. E lhes daria uma multa pelo comportamento positivo. É claro que essa multa não seria como as de trânsito, que exigem o pagamento de determinada quantia. Seria um vale a ser trocado por alguma pequena recompensa, como ingressos para o cinema ou um espetáculo local, atividades saudáveis que também tivessem o bônus de manter os jovens fora das ruas e longe de problemas. O resultado da iniciativa não convencional de Richmond para repensar o trabalho de policiamento foi incrível. Levou algum tempo, mas a polícia investiu na abordagem como estratégia de longo prazo. E, uma década depois, o sistema de multas positivas reduziu a reincidência de 65% para 8%. As delegacias de polícia não são exatamente o tipo de lugar em que se espera ver o essencialismo em ação, mas, na verdade, o sistema de multas positivas de Ward é uma lição sobre a prática da execução sem esforço. O não essencialista vai com tudo para cima do problema. Tenta fazer tudo, ter tudo, encaixar tudo. Ele age sob a falsa lógica de que, quanto mais trabalhar, mais conseguirá. Mas a realidade é que, quanto mais tentamos alcançar as estrelas, mais difícil fica sair do chão. O essencialista é diferente. Em vez de realizar tudo, e tudo ao mesmo tempo, ele começa pequeno e comemora o progresso. Em vez de correr atrás das grandes vitórias chamativas, que na verdade não importam, o essencialista busca vitórias pequenas e simples, nas áreas essenciais. Não essencialista. Começa com uma meta grande e obtém resultados pequenos. Busca as vitórias mais chamativas. Essencialista. Começa pequeno e obtém grandes resultados. Comemora pequenas conquistas rumo à meta. Ao flagrar e recompensar as pequenas vitórias dos moradores, a abordagem de Ward Clapham se valeu do poder de comemorar o progresso. Num exemplo comovente, um policial abordou um adolescente que salvara uma menina de ser atropelada. Lhe deu uma multa positiva e disse: "Hoje você realizou algo grandioso. Pode fazer diferença no mundo." O garoto foi para casa e pendurou a multa positiva no mural do quarto. Algumas semanas depois, a mãe lhe perguntou se não iria buscar sua recompensa. Para sua surpresa, ele respondeu que nunca trocaria a multa. Um adulto lhe dissera que podia ser alguém, e isso valia mais do que pizza ou boliche de graça. Multiplique esse tipo de interação positiva 40.000 vezes por ano, durante 10 anos, e é possível entender por que essa ideia começou a fazer diferença. Toda vez que era reconhecido e elogiado por algo de bom, o jovem se sentia muito mais motivado para continuar agindo assim, até que, finalmente, esse tipo de atitude se tornou natural e sem esforço. Quando queremos gerar grandes mudanças, costumamos pensar que é preciso liderar algo imenso e grandioso, como um executivo conhecido meu que anunciou, com um estardalhaço, que decidira construir para as filhas uma elaborada casa de bonecas. No entanto, pouco tempo depois acabou abandonando o projeto, por considerá-lo trabalhoso demais. Há nisso uma lógica fascinante. Para fazer algo grande, temos que começar por algo grande. No entanto, é fácil lembrar de grandes iniciativas empresariais que nunca deram em nada, exatamente como a casa de bonecas daquele executivo. Pesquisas mostram que, de todas as formas de motivação humana, a mais eficaz é o progresso. Isso porque uma pequena vitória concreta dá impulso e aumenta a fé no sucesso futuro. No artigo One More Time, How do you motivate employees? Mais uma vez, como motivar funcionários? De 1968, um dos textos mais populares de todos os tempos
da revista Harvard Business Review, Frederick Herzberg, revela dados de pesquisas mostrando que os dois principais motivadores internos são a realização de algum feito e o reconhecimento recebido pela realização. Mais recentemente, Teresa Amabile e Steven Kramer reuniram registros de diários de centenas de pessoas anônimas sobre milhares de dias de trabalho. Com base nessas reflexões, os dois concluíram que o progresso cotidiano, mesmo uma pequena vitória, pode fazer uma enorme diferença no modo como os indivíduos se sentem e se comportam. De todas as coisas capazes de promover motivação no dia de trabalho, a mais importante é ter progresso em uma atividade significativa, disseram. Em vez de começar grande e se esgotar sem ter nada para mostrar, além do desperdício de tempo e energia, para realizar coisas realmente essenciais, é preciso começar pequeno e ir aumentando o impulso. Então, é possível usar esse impulso para trabalhar rumo à próxima vitória, depois, a seguinte, e assim por diante, até haver um avanço significativo. Então o progresso se tornará tão natural e sem esforço que o avanço parecerá um sucesso instantâneo. Como escreveu Henry B. Eyring, ex-professor e educador da Universidade de Stanford. Minha experiência me ensinou o seguinte sobre o aprimoramento de pessoas e empresas. O melhor lugar para buscá-lo é nas pequenas mudanças que podem ser obtidas naquilo que se faz com frequência. Há poder na constância e na repetição. Quando almocei com o Dr. Phil Zimbardo, ex-presidente da Associação Americana de Psicologia, eu o conhecia principalmente como o criador do famoso experimento da prisão de Stanford. No verão de 1971, Zimbardo selecionou alunos saudáveis de Stanford, distribuiu entre eles os papéis de carcereiros e presos e os trancou numa prisão improvisada no porão da universidade. Em poucos dias, os prisioneiros passaram a manifestar sintomas de depressão e estresse extremo, enquanto os carcereiros começaram a agir de maneira cruel e sádica. O experimento foi encerrado antes do prazo, por razões óbvias. A questão é que o mero fato de serem tratados como prisioneiros e carcereiros criou, no decorrer de poucos dias, um impulso que levou os participantes a agir como tais. O experimento da prisão de Stanford é lendário, e muito se escreveu sobre suas inúmeras implicações. Mas eu queria saber o seguinte: se apenas o fato de serem tratados de certa maneira condicionou aqueles alunos de Stanford a adotar aos poucos os comportamentos negativos, será que o mesmo tipo de condicionamento funcionaria com comportamentos mais positivos? Na verdade, hoje Zimbardo tenta realizar um grandioso experimento social nessa linha chamado Projeto da Imaginação Heróica. A lógica é aumentar a probabilidade de alguém agir com coragem, ensinando-lhe os princípios do heroísmo. Ao estimular e recompensar atos heróicos, Zimbardo acredita que podemos, de forma consciente e deliberada, criar um sistema no qual atos heróicos finalmente se tornem naturais e sem esforço. Temos escolha. Podemos usar nossa energia para criar um sistema que torne fácil a execução de ações produtivas, ou podemos nos resignar com um sistema que, na verdade, dificulta a produtividade. O sistema de multas positivas de Ward adotou a primeira linha, e deu certo. Somos capazes de aplicar o mesmo princípio às escolhas que fazemos ao projetar sistemas na vida. Eu e Ana, minha mulher, tentamos incorporar essas ideias ao sistema de criar filhos. Em certo momento, ficamos preocupados com o tempo que as crianças passavam diante de telas. Somando televisão, computador, tablets e celulares, fica fácil demais perder tempo com entretenimento não essencial. Mas, naturalmente, nossa tentativa de fazê-los mudar de hábito provocou atrito. As crianças sempre reclamavam quando desligávamos a televisão ou tentávamos limitar o tempo de tela. E nós, como pais, tínhamos que policiar a situação conscientemente, o que nos afastava de fazer o que era essencial. Então criamos um sistema de fichas. As crianças recebiam 10 fichas no início da semana. Podiam trocar cada uma por meia hora de tela
ou 50 centavos no final da semana, num total de $5 ou 5 horas de tela por semana. Quem lesse um livro durante meia hora ganharia uma ficha a mais, que poderia ser trocada por tela ou dinheiro. O resultado foi incrível. Da noite para o dia, o tempo de tela caiu 90%. A leitura aumentou na mesma proporção, e o esforço geral que dispendíamos para policiar o sistema despencou. Em outras palavras, o número de atividades não essenciais foi drasticamente reduzido, e o de atividades essenciais aumentou. Depois de investirmos apenas um pequeno esforço inicial para montar o sistema, ele funcionou sem atritos. Todos podemos criar sistemas assim, em casa e no trabalho. O segredo é começar pequeno, estimular o progresso e comemorar as pequenas vitórias. Conheça algumas técnicas. Concentre-se no progresso mínimo viável. Uma crença comum no Vale do Silício é: concluído é melhor do que perfeito. Isso não quer dizer que devamos produzir qualquer porcaria, mas sim deixar de perder tempo com o que não é essencial e fazer o que precisa ser feito. Nos círculos empresariais, o conceito é expresso como criação do produto mínimo viável. A ideia é: qual é o produto mais simples possível que seria útil e valioso para o cliente que pretendemos alcançar? Do mesmo modo, é possível adotarmos o método do progresso mínimo viável. Podemos nos perguntar: qual é o menor progresso que seria útil e valioso para a tarefa essencial que queremos cumprir? Usei essa prática para escrever este livro. Por exemplo, ainda na fase de exploração, antes mesmo de começar a redigir o texto, eu publicava uma ideia curta, meu produto mínimo viável, no Twitter. Se ela repercutisse por lá, eu escrevia um texto no blog da Harvard Business Review. Com a repetição desse processo que exigia pouquíssimo esforço, consegui descobrir se o que eu pensava dialogava com os aspectos que as outras pessoas consideravam mais relevantes. É o mesmo processo que a Pixar usa em seus desenhos animados. Em vez de começarem com roteiros, eles partem de storyboards, ou, como se costuma explicar, a versão em quadrinhos do filme. Vão experimentando ideias e vendo o que dá certo. Fazem isso em pequenos ciclos, centenas de vezes. Depois, mostram um filme a pequenos grupos para receber feedback. Isso lhes permite aprender o mais depressa possível, com o mínimo de esforço. Como disse John Lasseter, diretor de criação da Pixar e agora da Disney: na verdade, não terminamos nossos filmes. Nós os lançamos. Faça a preparação mínima viável. Existem duas maneiras de abordar uma meta ou um prazo importantes. Pode-se começar cedo e pequeno, ou tarde e grande. Tarde e grande significa realizar tudo na última hora, virar noites e fazer acontecer. Cedo e pequeno quer dizer começar quanto antes, com o mínimo investimento possível de tempo. Muitas vezes, 10 minutos investidos num projeto ou numa tarefa 2 semanas antes do encerramento do prazo podem evitar muito estresse e correria frenética de última hora. Pegue uma meta ou um prazo que terá que cumprir e pergunte-se: qual é o mínimo que posso fazer agora mesmo para me preparar? Um líder e palestrante extremamente inspirador explicou que seu segredo é começar a elaborar as palestras 6 meses antes. Ele não prepara o discurso inteiro, só começa. Se você tiver uma apresentação para fazer daqui a algumas semanas ou alguns meses, abra um arquivo de texto agora mesmo e passe 4 minutos listando ideias. Depois, salve e feche o arquivo. Não leve mais do que 4 minutos. Apenas comece. Uma colega de Nova York usa um truque simples. Sempre que ela agenda uma reunião ou um telefonema, leva exatos 15 segundos para listar os objetivos principais. Assim, no dia marcado, quando se senta para preparar as questões a serem tratadas, pode consultar sua lista. Não é preciso planejar toda a pauta da reunião. Apenas alguns segundos de preparação geram resultados valiosos. Recompense visualmente o progresso. Muitos pais e professores
Usam como método de reforço positivo um quadro ou mural em que vão colocando uma estrelinha cada vez que a criança faz alguma coisa que eles gostariam de encorajar. Pode ser sempre que o filho come as verduras do prato, vai dormir na hora certa ou arruma o quarto. Ou sempre que o aluno faz o dever de casa, ajuda na aula ou entrega um trabalho antes do prazo, por exemplo. Se você já foi premiado em algum sistema desse tipo, sabe como é estimulante receber esse reconhecimento visual. Existe algo poderoso em ver o progresso rumo a uma meta. Por que não aplicar a mesma técnica às metas essenciais, em casa ou no trabalho? Quando começamos pequeno e recompensamos o progresso, acabamos conseguindo mais do que quando estabelecemos metas grandes, elevadas e muitas vezes impossíveis. Como bônus, o ato de reforçar positivamente o sucesso nos permite obter mais satisfação e prazer com o processo. Capítulo 18. Fluir. A genialidade da rotina. Num homem inteligente, rotina é sinal de ambição. W. Wade Alden. Anos antes de ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, o nadador Michael Phelps já seguia a mesma rotina em todas as provas. Chegava com 2 horas de antecedência, alongava-se e relaxava seguindo um padrão exato. 800 metros de nado medley, 50 de nado livre, 600 só batendo os pés, segurando uma prancha, 400 com a boia entre as pernas, etc. Depois do aquecimento, enxugava-se, colocava os fones de ouvido e se sentava. Nunca se deitava. Na mesa de massagem. A partir daí, ele e Bob Bowman, o treinador, não trocavam uma palavra até o final da prova. Faltando 45 minutos para a competição, ele se vestia. 30 minutos e entrava na piscina de aquecimento. Para nadar 600 a 800 metros. Restando 10 minutos, andava até a sala de espera. Sentava-se sozinho, nunca ao lado de alguém. Gostava de manter as cadeiras ao seu lado, vazias para suas coisas. Os óculos de um lado, a toalha do outro. Quando chegava a hora, ele andava até os blocos de largada. Lá, fazia o de sempre. 2 alongamentos. Primeiro com pernas esticadas, depois com o joelho dobrado. Perna esquerda antes, sempre. Então, tirava o fone direito. Quando chamavam o seu nome, tirava o esquerdo. Subia no bloco de largada sempre pela esquerda. Secava-o todas as vezes. Depois, se erguia e girava os braços de modo que as mãos batessem nas costas. Phelps explica: é só uma rotina, minha rotina, a que sigo a vida inteira. Não vou mudar. O técnico Bob Bowman elaborou com ele essa sequência física. Mas não é tudo. Também deu a Phelps um roteiro em que pensar quando fosse dormir e logo ao acordar. Ele o chamou de assistir ao vídeo, que era simplesmente a visualização da prova perfeita. Com detalhes minuciosos e em câmera lenta, Phelps visualizava cada momento. A posição inicial no alto dos blocos, cada uma das braçadas e até a saída da piscina. Vitorioso, com a água escorrendo pelo rosto. Phelps não seguia essa rotina mental apenas de vez em quando. Ele fazia isso todos os dias antes de dormir e ao acordar durante anos. Quando queria desafiá-lo nos treinos, Bob gritava: passe o vídeo. E Phelps se forçava a ir além dos limites. Por fim, a rotina mental ficou tão profundamente entranhada que Bob mal precisava lembrar-lhe da visualização antes da corrida. Phelps estava sempre pronto para apertar o play. Quando lhe indagaram sobre a rotina, Bowman explicou: se alguém perguntar a Michael o que lhe passa pela cabeça antes das competições, ele vai dizer que não pensa em nada, só segue o programa. Mas não é bem isso. É que os hábitos o dominaram. Quando chega à competição, ele já passou por metade do plano e foi vitorioso a cada passo. Todos os alongamentos foram feitos como planejou. As voltas de aquecimento se deram exatamente como visualizou. A competição real é apenas mais um passo no padrão que começou antes e que só teve vitórias. Vencer é uma extensão natural. Como todos sabemos, em 2008, Phelps conquistou o recorde de 8 medalhas de ouro
nos Jogos Olímpicos de Pequim. Quando visitei a cidade anos depois do feito extraordinário do nadador, não pude deixar de pensar no modo como ele e outros atletas olímpicos fazem todas essas façanhas impressionantes parecerem tão fáceis. É claro que os atletas de alto nível treinam mais tempo e com mais intensidade do que todos os outros. Mas, quando entram na piscina, na pista, no ringue, tudo parece absolutamente fácil. É mais do que uma simples extensão natural do treinamento. É a confirmação da genialidade da rotina certa. O não essencialista acha que as coisas essenciais só são feitas à força, que a execução é pura questão de esforço. O essencialista pensa diferente. Ele elabora uma rotina que transforma em posição padrão a conquista do que foi identificado como essencial. É claro que, em certos casos, os essencialistas ainda têm que trabalhar com afinco, mas com a aplicação da rotina correta, cada esforço produz resultados exponencialmente maiores. Não essencialista. Tenta executar à força o que é essencial. Permite que itens não essenciais sejam o padrão. Essencialista. Elabora uma rotina que preserva o essencial, tornando a execução algo que quase não exige esforço. Faz do essencial a posição padrão. Fazer com que pareça fácil. A rotina é uma das ferramentas mais poderosas para remover obstáculos. Sem ela, a atração das distrações não essenciais nos domina. Mas se criarmos uma rotina capaz de preservar o essencial, começaremos a executá-la no piloto automático. Em vez de buscarmos conscientemente o essencial, ele acontecerá sem precisarmos pensar a respeito. Não teremos que gastar energia todo dia priorizando tudo. Gastaremos apenas um pouquinho de energia inicial para elaborar a rotina e depois bastará segui-la. Há um conjunto imenso de pesquisas científicas que descrevem o mecanismo pelo qual a rotina permite tornar fáceis as coisas difíceis. Uma explicação simplificada é que, quando cumprimos determinada tarefa, os neurônios criam novas conexões pelas vias de comunicação chamadas sinapses. Com a repetição, as conexões se fortalecem e ativá-las fica mais fácil para o cérebro. Por exemplo, quando aprendemos uma palavra nova, são necessárias várias repetições a intervalos diferentes para que ela seja dominada. Para recordá-la depois, é preciso ativar as mesmas sinapses até que, afinal, você sabe a palavra sem pensar conscientemente nela. Um processo semelhante explica por que quando vamos do ponto A ao ponto B todos os dias, podemos acabar fazendo o percurso sem pensar nele de maneira consciente. Ou porque, quando preparamos certo prato algumas vezes, não precisamos mais consultar a receita. Ou porque qualquer tarefa mental fica mais fácil a cada vez que tentamos executá-la. Com a repetição, dominamos a rotina e a atividade vira um hábito. Nossa habilidade de executar o essencial, assim como qualquer outra, melhora com a prática. Pense na primeira vez que precisou desempenhar uma função importante no trabalho. A princípio, se sentiu um novato, provavelmente inseguro e desconfortável. O esforço para se concentrar esgotou sua força de vontade. Instalou-se a fadiga decisória. Provavelmente você se distraiu à toa. Isso é normal. Mas, depois de cumprir a função várias vezes, você ganhou confiança. Não se distraiu mais. Conseguiu realizá-la melhor e mais depressa, com menos esforço e sem precisar se concentrar tanto. Esse poder da rotina nasce da capacidade do cérebro de assumir o controle total até o processo de se tornar inconsciente. Também existe outra vantagem cognitiva na rotina. Depois que o trabalho mental passa para os gânglios basais, o espaço da mente é liberado para se concentrar em outra coisa. Isso nos permite executar uma atividade essencial no piloto automático e, ao mesmo tempo, nos envolver ativamente em outra sem sacrificar o nível de foco e contribuição. Na verdade, o cérebro começa a trabalhar cada vez menos. Diz Charles Duhigg, autor do livro O Poder do Hábito. O cérebro pode se desligar quase completamente. E essa é uma verdadeira vantagem, porque significa que você tem toda aquela atividade mental para dedicar a outra coisa.
Para alguns, a criatividade e a inovação são aniquiladas na rotina, o supremo exercício do tédio. E as rotinas realmente podem ficar assim, mas as rotinas erradas. As certas podem melhorar a inovação e a criatividade, pois poupam nossa energia. Em vez de gastar nosso suprimento limitado de disciplina tomando as mesmas decisões várias vezes, quando incorporamos as decisões à rotina, canalizamos essa disciplina para outra atividade essencial. O trabalho de Mihai Csikszentmihalyi sobre criatividade demonstra que pessoas muito criativas usam rotinas rígidas para liberar a mente. A maioria dos indivíduos criativos logo descobre qual é seu melhor ritmo para dormir, comer e trabalhar, e obedece a ele mesmo quando é tentador fazer outra coisa. Eles usam roupas confortáveis, só interagem com pessoas por quem sentem afinidade, só fazem o que acham relevante. É claro que essas idiosincrasias podem não ser agradáveis para aqueles com quem têm que conviver, mas personalizar padrões de ação os ajuda a libertar a mente das expectativas que exigem atenção e permite uma concentração intensa no que realmente importa. O CEO de uma das empresas mais inovadoras do Vale do Silício tem uma rotina que, à primeira vista, parece chata e fatal para a criatividade. Uma vez por semana, ele faz uma reunião de 3 horas de duração que começa às 9 da manhã. Ela nunca foi cancelada nem remarcada. É obrigatória, de modo que todos os executivos sabem que nunca devem marcar nenhuma viagem que coincida com ela. Se for às 9 horas da manhã de segunda-feira, todos estarão lá. É uma disciplina. À primeira vista, não há nada de muito especial nisso. Mas a qualidade das ideias que surgem nessa reunião regular é especial. Como o diretor eliminou o custo mental envolvido em planejar a reunião ou em pensar em quem comparecerá ou não, todos podem se concentrar na solução criativa de problemas. E, na verdade, a equipe faz com que ter ideias e soluções criativas pareça fácil e natural. O poder da rotina certa. De acordo com pesquisadores da Universidade Duke, quase 40% das nossas escolhas são profundamente inconscientes. Não pensamos nelas no sentido costumeiro antes de tomá-las. O bom disso é que podemos desenvolver novas habilidades, que acabam se tornando instintivas. O perigo é desenvolvermos rotinas contraproducentes. Se não houver total atenção e consciência, podemos nos enredar em hábitos não essenciais, como verificar e-mails no instante em que nos levantamos pela manhã, comprar doces no caminho de casa todo dia, ou passar a hora do almoço acessando redes sociais, em vez de usar esse tempo para pensar, refletir, recarregar as energias ou interagir com amigos e colegas. Então, como descartar as rotinas que nos mantêm presos a hábitos não essenciais e substituí-las por outras que façam com que a execução do que é essencial seja realizada quase sem esforço? Reformule seus gatilhos. A maioria de nós tem algum hábito comportamental que quer mudar, seja comer menos bobagens, desperdiçar menos tempo ou se preocupar menos. Mas, quando tentamos, descobrimos que mudar o menor e mais simples dos hábitos é extremamente difícil. Parece haver uma força da gravidade nos puxando para aquelas batatas fritas, aquele site cheio de fotos de bichos engraçados, ou a espiral de preocupações com coisas que não controlamos. Como resistir à poderosa atração desses hábitos? Numa entrevista sobre o livro O Poder do Hábito, Charles Duhigg disse: "Nos últimos 15 anos, aprendemos muito sobre o funcionamento dos hábitos e como mudá-los. Os cientistas explicaram que todo hábito se compõe de deixa, rotina e recompensa. A deixa é o gatilho que diz ao cérebro para entrar no modo automático e usar este ou aquele hábito. Depois, há a rotina, o comportamento propriamente dito, que pode ser físico, mental ou emocional. Por fim, vem a recompensa, que ajuda o cérebro a perceber se valerá a pena recordar esse hábito específico no futuro. Com o tempo, esse ciclo deixa-rotina-recompensa se torna mais automático, e a deixa e a recompensa
se entrelaçam neurologicamente. Isso significa que, se queremos mudar a rotina, não precisamos mudar o comportamento em si. Em vez disso, precisamos encontrar a deixa que provoca a atividade ou o comportamento não essencial e dar um jeito de associar esta mesma deixa a algo essencial. Por exemplo, se ao voltar para casa você passa por uma padaria e tem vontade de comprar um bolo, na próxima vez que passar por ela, aproveite a deixa e compre uma salada no restaurante do outro lado da rua. Ou se o som do despertador pela manhã o faz verificar e-mails, use-o como deixa para se levantar e ler um livro. A princípio, será difícil vencer a tentação de entrar na padaria ou olhar os e-mails. Mas a cada vez que executar o novo comportamento, você fortalecerá o vínculo cerebral entre a deixa e ele. E logo, de forma subconsciente e automática, você se verá seguindo a nova rotina. Crie novos gatilhos. Se a meta é estabelecer mudanças comportamentais, não devemos nos restringir apenas às deixas existentes. Podemos criar outras para provocar a execução de alguma rotina essencial. Usei essa técnica para desenvolver a rotina de escrever num diário. E para mim, deu super certo. Durante muito tempo, só escrevi nele esporadicamente. Adiava esse momento ao longo do dia. À noite pensava, faço isso de manhã. Mas inevitavelmente não fazia. E na noite seguinte, tinha que escrever sobre 2 dias. E era coisa demais. Aí, adiava de novo. E assim por diante. Então, alguém me disse que desenvolvera a rotina de escrever algumas linhas à mesma hora, todo dia. Parecia algo simples, mas eu sabia que precisaria de alguma deixa que me lembrasse de escrever na hora marcada, todo dia. Senão, continuaria a adiar como vinha fazendo. E comecei a pôr o diário na pasta, ao lado do celular. Desse jeito, quando tiro o celular da pasta para carregá-lo toda noite, vejo o diário, e isso me leva a escrever nele. Hoje é instintivo, natural. Já faz 10 anos que comecei e sigo firme nesse hábito. Faça o mais difícil primeiro. Ray Zinn é fundador e presidente executivo da Micrel, empresa de semicondutores do Vale do Silício. Tem 75 anos, num setor e numa cidade que costumam exaltar garotos de 20 e poucos anos que largaram a faculdade. Em 1978, ele e o sócio investiram $300 mil para abrir a empresa, que dá lucro todos os anos desde a fundação, a não ser no ano em que consolidaram 2 fábricas. A partir do momento em que abriram o capital, as ações nunca caíram abaixo do preço de lançamento. Ray acredita esse sucesso ao foco extremamente disciplinado na lucratividade. Ele comanda a empresa há 35 anos e durante todo esse período segue a mesma rotina. Acorda às 5h30, inclusive aos sábados e domingos, como faz há mais de 50 anos. Depois, pratica 1 hora de exercícios. Toma o café da manhã às 7h30 e chega ao serviço às 8h15. O jantar é às 18h30, com a família. Vai dormir às 22 horas. Mas o que realmente permite a Ray dar o nível máximo de contribuição é que sua rotina durante o dia inteiro é dominada por uma única regra. Focalize primeiro o mais difícil. Como Ray me explicou, já temos coisa demais em que pensar. Por que não eliminar algumas criando uma rotina? Use essas dicas para desenvolver a rotina de cumprir a tarefa mais difícil logo pela manhã. Descubra uma deixa. Aquele primeiro cafezinho, o alarme do celular, ou qualquer coisa que você esteja acostumado a fazer logo cedo, para levá-lo a se concentrar no mais difícil. Misture as rotinas. É verdade que fazer as mesmas coisas à mesma hora, dia após dia, fica chato. Para evitar esse tipo de fadiga, não há por que não ter rotinas diferentes para cada dia da semana. Jack Dorsey, um dos fundadores do Twitter e criador da Square, tem uma abordagem interessante da rotina semanal. Ele a dividiu em temas. Segunda-feira é para reuniões gerenciais e administrar a empresa. Terça-feira, para desenvolvimento de produtos. Quarta-feira, marketing, comunicações, inovação. Quinta-feira, desenvolvedores e parcerias.
Sexta-feira é para a empresa e sua cultura. Essa rotina ajuda a acalmar o caos de uma empresa nova com crescimento rápido. Permite que ele concentre a energia num único tema por dia, em vez de se sentir puxado em todas as direções. Ele segue essa rotina todas as semanas, sem exceção, e com o tempo, os outros aprendem e organizam reuniões e solicitações em torno dela. Ataque as rotinas uma de cada vez. Como vimos no capítulo anterior, para ter grandes resultados, precisamos começar pequeno. Portanto, comece com uma única mudança da rotina diária ou semanal, e depois aumente o progresso a partir daí. Não quero insinuar que essas mudanças são fáceis. Muitas rotinas não essenciais são profundas e emocionais. Formaram-se no calor de emoções fortes. A ideia de que basta estalar os dedos para substituí-las por outras é ingênua. Aprender novas habilidades essenciais nunca é fácil. Mas depois que as dominamos e as tornamos automáticas, conquistamos uma enorme vitória. Porque a habilidade continua conosco pelo resto da vida. O mesmo acontece com as rotinas certas. Depois de estabelecidas, são dádivas que não param de contribuir para a realização de suas metas. Capítulo 19. Focalizar. O que é importante agora? A vida só está disponível no momento presente. Quem abandona o presente não pode viver profundamente os momentos da vida cotidiana. Thich Nhat Hanh. Larry Gewicks treinou o time de rugby da Highland High School, do estado americano de Utah, e obteve 418 vitórias contra apenas 10 derrotas, e conquistou 20 campeonatos nacionais em 36 anos. Sua receita para o sucesso é manter os jogadores totalmente no momento presente, concentrados no que é mais importante, não no jogo da semana que vem, no treino de amanhã, na próxima partida, mas no aqui e agora. Com isso, Larry faz com que as vitórias quase não exijam esforço. Mas como? Em primeiro lugar, em vez de os jogadores repassarem na mente o último jogo que deu errado, ou gastarem energia mental preocupados em não perder a partida, coisas que não ajudam nem são construtivas, os atletas são estimulados a focalizar apenas o jogo em que estão neste momento. Em segundo lugar, Larry os ajuda a manter o foco no modo como estão jogando. Ele faz com que se perguntem: o que é importante agora? Pois acredita que uma parte imensa da vitória é determinada pelo foco dos jogadores, no próprio jogo ou no jogo do adversário. Quando começam a pensar no outro time, os jogadores perdem o foco. Conscientemente ou não, começam a querer jogar como o outro time. Distraem-se, dividem-se. Quando mantêm o foco no próprio jogo, aqui e agora, conseguem todos se unir em torno de uma única estratégia. Esse nível de unidade torna relativamente sem atrito a execução do plano de jogo. Na verdade, Larry tem uma visão basicamente essencialista sobre a vitória e a derrota. Como diz aos jogadores, há uma diferença entre perder e ser vencido. Ser vencido significa que eles são melhores do que nós. São mais rápidos, mais fortes e mais talentosos. Para Larry, perder significa outra coisa. Significa que abandonamos o foco. Significa que não nos concentramos no que era essencial. Tudo se baseia numa ideia simples e poderosa. Para atuar no nível máximo de contribuição, é preciso sintonizar deliberadamente o que é importante aqui e agora. Só o agora existe. Pense em como isso se aplica à vida. Você já se sentiu preso, revivendo erros do passado várias e várias vezes, como num vídeo em eterno replay? Já gastou tempo e energia se preocupando com o futuro? Fica cada vez mais tempo pensando em coisas que não pode controlar, em vez de naquilo que pode controlar nas áreas onde o seu esforço é importante. Já se viu ocupado tentando se preparar mentalmente para a próxima reunião, a próxima tarefa ou a próxima fase da vida, em vez de estar totalmente presente no momento atual? É humano e natural ficar obcecado com os erros do passado, ou se sentir tenso com o que pode estar à nossa espera. Mas cada segundo se preocupando com momentos passados ou futuros nos distrai do que é importante aqui e agora.
Os gregos antigos tinham duas palavras para a noção moderna de tempo. A primeira era Cronos, a segunda, Kairos. Cronos tem a ver com o tempo do relógio, o tempo cronológico, do tipo que medimos, e nos faz correr na tentativa de usá-lo com eficiência. Kairos é diferente. Embora difícil de traduzir com exatidão, a palavra se refere ao tempo oportuno, certo, diferente. Cronos é quantitativo, Kairos, qualitativo. Só se vivencia este último quando estamos inteiros no momento presente, quando existimos no agora. É fascinante e, ao mesmo tempo, desconcertante pensar que, em termos práticos, só temos o agora. Literalmente, não podemos controlar o futuro, só o momento atual. É claro que aprendemos com o passado e podemos imaginar o futuro, mas só aqui e agora podemos executar o que realmente importa. Os não essencialistas tendem a ficar tão preocupados com sucessos e fracassos do passado e com oportunidades e desafios do futuro que deixam passar o momento presente. Distraem-se, não têm foco, não estão de fato aqui. O essencialista sintoniza o presente, leva a vida em Kairos, não só em Cronos. Concentra-se no que realmente interessa, não no ontem nem no amanhã, só no agora. Não essencialista. A mente não para de pensar no passado ou no futuro. Pensa no que foi importante ontem ou será importante amanhã. Preocupa-se com o futuro e estressa-se com o passado. Essencialista. A mente focaliza o presente. Sintoniza o que é importante agora mesmo. Desfruta o momento. Recentemente, eu e Ana nos encontramos para almoçar num dia de semana bem cheio de coisas para fazer. Em geral, quando almoçamos juntos, ficamos tão ocupados contando um ao outro os acontecimentos da manhã ou planejando atividades para a noite que nos esquecemos de aproveitar o almoço juntos, o aqui e agora. Então, dessa vez, quando a comida chegou, Ana sugeriu um experimento. Focalizar apenas o momento. Não repassar as reuniões da manhã, nem combinar quem buscaria as crianças na aula de karatê, nem decidir o que prepararíamos no jantar. Comeríamos devagar, conscientes, focados no presente. Topei na mesma hora. Enquanto dava a primeira garfada lenta, algo aconteceu. Prestei atenção na minha respiração. Depois, vi que ela foi desacelerando. De repente, parecia que o próprio tempo ficara mais lento. Em vez de sentir que o corpo estava num lugar e a mente em 5 outros, senti que tanto a mente quanto o corpo estavam inteiramente ali. A sensação permaneceu comigo durante a tarde, quando notei outra mudança. Em vez de ser interrompido por distrações, consegui me concentrar por completo no trabalho. Por estar calmo e presente nas tarefas a cumprir, todas fluíram naturalmente. Em vez do meu estado usual, com a energia mental dividida e espalhada por vários temas conflitantes, meu estado era de foco no tema mais importante no presente. Cumprir as tarefas, além de exigir menos esforço, me deu alegria. Nesse caso, o que foi bom para a mente também foi bom para a alma. Jiro Ono é o maior sushi man do mundo e tema do filme O Sushi dos Sonhos de Jiro, dirigido por David Gelb. Aos 85 anos, ele faz sushi há décadas, e para ele, essa arte se tornou quase sem esforço. Mas essa não é simplesmente a história de como a prática e a experiência conduzem à maestria. Quando ele trabalha, vemos alguém inteiramente focalizado no momento. Os essencialistas levam a vida inteira desse modo, e por isso conseguem aplicar toda a sua energia na tarefa a cumprir. Eles não diluem o esforço se perdendo com distrações. Sabem que a execução é fácil quando se trabalha com afinco e difícil quando se trabalha sem dedicação. Multitarefa versus multifoco. Anos depois de me formar em Stanford, encontrei um ex-colega de turma. Eu estava no campus usando o computador de uma das salas quando ele veio me cumprimentar. Após 1 minuto falando amenidades, ele disse que estava desempregado. Explicou um pouco o que procurava e me pediu ajuda. Comecei-lhe fazendo algumas perguntas para ver se poderia ser útil, mas com 20 segundos de conversa, ele recebeu uma mensagem no celular.
Sem dizer palavra, baixou os olhos e começou a responder. Fiz o que costumo fazer quando isso acontece. Parei e esperei. 10 segundos se passaram. Depois, 20. Simplesmente fiquei ali enquanto ele continuava a digitar. Ele não disse nada. Não deu sinais de estar prestes a falar comigo novamente. Por curiosidade, esperei para ver quanto tempo aquilo duraria. Mas depois de 2 minutos inteiros, o que é muito tempo quando estamos em pé esperando alguém, desisti. Voltei à minha mesa e retomei o trabalho. Após mais 5 minutos, ele se fez presente de novo e me interrompeu pela segunda vez. Agora, queria retomar a conversa, pedir ajuda para arranjar emprego. A princípio me dispus a recomendá-lo para uma vaga, mas depois desse incidente, admito que relutei em indicá-lo para uma entrevista, da qual, de repente, ele poderia se ausentar. Talvez o corpo estivesse presente, mas a mente, não. Nesse momento, você deve estar esperando que eu fale dos males da multitarefa, que o verdadeiro essencialista nunca tenta fazer mais de uma coisa de cada vez. Mas, na verdade, podemos fazer 2 coisas ao mesmo tempo com facilidade: lavar a louça e ouvir rádio, jantar e conversar, arrumar a escrivaninha enquanto decide onde almoçar, mandar torpedos enquanto assiste a TV, e assim por diante. O que não conseguimos fazer é nos concentrar em 2 coisas ao mesmo tempo. Quando falo sobre estar presente, não falo de fazer só uma coisa de cada vez. Falo de manter o foco numa coisa de cada vez. A multitarefa em si não é inimiga do essencialismo. Fingir que podemos ter multifoco é. Como estar no agora? O que fazer para ficarmos totalmente presentes no que está diante de nós? Conheça a seguir algumas técnicas simples. Descubra o que é mais importante neste momento. Recentemente, apresentei um seminário sobre essencialismo a uma equipe de executivos de Nova York. Aproveitei muito bem o tempo e me senti presente o tempo todo. Foi um dia ótimo. Mas quando voltei ao quarto de hotel, fui puxado de súbito em centenas de direções. Tudo à minha volta me lembrava de todas as coisas que poderia estar fazendo. Checar e-mails, verificar a secretária eletrônica, ler um livro, preparar a apresentação que faria dali a algumas semanas, registrar ideias interessantes surgidas das experiências do dia, etc. Não era apenas o número de coisas que parecia avassalador. Era aquele estresse já conhecido de ter muitas tarefas disputando a primeira posição o tempo todo. Quando senti a ansiedade e a tensão aumentarem, parei. Fechei os olhos e me perguntei: o que é importante agora? Depois de um instante de reflexão, percebi que, enquanto não soubesse essa resposta, o importante agora era descobrir o que era importante agora. Levantei-me e comecei a organizar os objetos espalhados à minha volta, para que não me distraíssem. Desliguei o celular, abri o diário e escrevi sobre o dia. Isso me deixou mais centrado. Peguei um papel e listei todas as coisas que estavam na minha cabeça. Então fui mais fundo e me perguntei: o que preciso fazer para dormir em paz? Decidi que o essencial era entrar em contato com minha mulher e meus filhos. Depois, só precisaria fazer as poucas coisas que tirariam quase todo o esforço que seria necessário nas primeiras horas da manhã seguinte. Pedir para me acordarem e servirem o café da manhã no quarto. Baixar a apresentação para o computador, passar minha camisa e risquei tudo o que não era importante naquele momento. Quando estiver diante de muitas tarefas e obrigações e não conseguir descobrir qual delas deve executar primeiro, pare. Respire fundo. Focalize o momento presente e se pergunte o que é mais importante naquele instante. Não o que será mais importante amanhã, nem daqui a 1 hora. Se não tiver certeza, faça uma lista de tudo o que disputa a sua atenção e risque o que não for importante agora. Tire o futuro da cabeça. Tirar o futuro da cabeça permite focar mais intensamente o que é mais importante no momento. No caso anterior, meu passo seguinte foi fazer uma lista das coisas que poderiam ser essenciais, só que não agora. Dessa vez, me perguntei: o que gostaria de fazer algum dia em consequência do que aconteceu hoje? Não era uma lista de compromissos assumidos, só um jeito de tirar todas as ideias da cabeça e colocá-las no papel.
Com isso, eu atendi a 2 propósitos. O primeiro foi assegurar que não me esqueceria daquelas ideias, que poderiam ser úteis mais tarde. O segundo, me livrar da sensação estressante de que eu precisava agir a respeito delas bem naquele segundo. Priorize. Depois disso, coloquei os itens de cada lista em ordem de prioridade. Em seguida, examinei os afazeres da lista. O que é essencial agora? Fui executando um a um e ticando os itens. Quando fui dormir, eu não só tinha feito tudo o que precisava fazer naquele momento, como também executara essas tarefas de maneira melhor e mais depressa por estar concentrado. A pausa renovadora. Certa vez, ensinaram a Jeffrey A. Rogers, diretor da Cornish & Carey Commercial, Newmark Knight Frank, a ideia simples de parar para se renovar. Tudo começou quando ele percebeu que à noite, quando chegava do trabalho, sua mente ainda estava presa a projetos ligados ao serviço. Todos conhecemos essa sensação. Saímos fisicamente do escritório, mas ainda estamos lá mentalmente, com a cabeça presa num círculo sem fim, repassando os fatos do dia e se preocupando com tudo o que será preciso fazer no dia seguinte. Hoje, quando se aproxima da porta de casa, Jeff aplica a pausa renovadora. A técnica é fácil. Ele para só um momento, fecha os olhos, inspira e expira uma vez, lenta e profundamente. Quando solta o ar, ele deixa os problemas do trabalho irem embora. Isso lhe permite entrar pela porta da frente e encontrar a família apenas com o propósito de estar ali com eles. E confirma a noção atribuída a Lao Tse. No trabalho, faça o que gosta. Com a família, esteja presente por inteiro. Thich Nhat Hanh, monge zen budista vietnamita, que já foi chamado de homem mais calmo do mundo, passou a vida inteira estudando como viver em Kairos, embora chame essa abordagem de atenção plena ou mente do iniciante. Ele escreveu: a atenção plena ajuda a voltar ao presente. E toda vez que se chega e se reconhece a condição de felicidade que temos, a felicidade vem. Esse foco em estar no momento presente afeta tudo o que ele faz. Todo dia, Thich leva 1 hora inteira para tomar uma xícara de chá com os outros monges. E explica. Suponha que você esteja tomando uma xícara de chá. Quando segura a xícara, talvez seja bom inspirar para trazer a mente de volta ao corpo e ficar inteiramente presente. E quando se está de fato ali, há outra coisa ali também. A vida, representada pela xícara de chá. Naquele momento, você é real, e a xícara de chá é real. Você não está perdido no passado, no futuro, nos projetos, nas preocupações. Está livre de todas essas aflições. E nesse estado de liberdade, aprecia o seu chá. Esse é o momento da felicidade e da paz. Durante o dia, preste atenção nos seus momentos de Kairos. Escreva-os no diário. Pense no que provocou aquele momento e no que o tirou dele. Quando já souber o que provoca um momento, tente recriá-lo. Treinar-se para sintonizar o Kairos, além de lhe permitir um nível mais alto de contribuição, também o deixará mais feliz. Capítulo 20. Ser. A vida essencialista. Tome cuidado com a aridez de uma vida ocupada. Sócrates. Tudo começou quando ele estudava para se tornar advogado na Inglaterra. Vindo de família rica e tendo boas perspectivas profissionais, o futuro parecia brilhante. Todo dia, acordava com uma sensação de certeza. Tinha clareza de seu principal objetivo: estudar para se formar em direito e depois levar uma vida confortável. Mas então, ele aproveitou uma oportunidade de dar a volta ao mundo e tudo mudou. Mohandas K. Gandhi foi à África do Sul e viu a opressão. De repente, descobriu um propósito mais elevado: a libertação dos oprimidos do mundo inteiro. Com essa nova unicidade de propósito, eliminou tudo o mais da vida. Chamou o processo de reduzir-se a zero. Passou a vestir tecidos feitos por ele mesmo, Khadi, e inspirou os seguidores a fazerem o mesmo. Ficou 3 anos sem ler jornais,
porque descobriu que seu conteúdo só acrescentava confusão não essencial à vida. Passou 35 anos experimentando para simplificar a alimentação. Passava um dia por semana sem falar. Seria pouco dizer que evitava o consumismo. Quando morreu, tinha menos de 10 pertences. É claro que o mais importante foi ter dedicado a vida a ajudar o povo da Índia a conquistar a independência. Intencionalmente, nunca defendeu nenhuma posição política, mas na Índia tornou-se oficialmente o pai da nação. Sua contribuição, porém, foi muito além da Índia. Como disse o general George C. Marshall, secretário de Estado americano, por ocasião do falecimento de Gandhi. Gandhi foi o porta-voz da consciência da humanidade, um homem que tornou a humildade e a simples verdade mais poderosas do que impérios. E Albert Einstein acrescentou: as futuras gerações mal acreditarão que um homem como esse já caminhou em carne e osso sobre a Terra. É claro que não precisamos ser exatamente como Gandhi para nos beneficiar do exemplo de alguém que viveu totalmente como um essencialista. Todos podemos eliminar da vida o que não é essencial e seguir o caminho do essencialista, à nossa maneira, no nosso tempo e na nossa escala. Todos podemos levar uma vida não só de simplicidade, como de grande contribuição e significado. Viver essencialmente. Há duas maneiras de pensar o essencialismo. A primeira é vê-lo como algo que se faz de vez em quando. A segunda é pensar nele como algo que se é. Na primeira, o essencialismo é mais um item acrescentado a uma vida já cheia. Na outra, é um modo diferente e mais simples de fazer tudo. Ele se torna um estilo de vida, uma abordagem abrangente para viver e liderar. Ele se torna a essência de quem somos. O essencialismo tem raízes profundas em muitas tradições espirituais e religiosas. Buda deixou a vida de príncipe para buscar a vida ascética. Isso o levou à iluminação e ao nascimento do budismo. Do mesmo modo, o judaísmo tem origem na história de Moisés, que abandonou a vida opulenta de príncipe adotado do Egito para viver no deserto como pastor. Foi lá que descobriu a missão essencial de libertar os israelitas da servidão. O profeta Maomé levou uma vida essencial, na qual remendava os próprios sapatos e roupas e ordenhava a própria cabra, e ensinou seus seguidores no islamismo a fazer o mesmo. João Batista também é exemplo de pessoa que levou uma vida simples. Morava no deserto, usava roupas de pelo de camelo e comia o que a terra lhe dava. Grupos cristãos como os Quakers também mantiveram na fé um firme elemento essencialista. Por exemplo, praticavam o testemunho da simplicidade, no qual se comprometiam a levar uma vida que só tivesse o essencial. Jesus foi carpinteiro e depois, em seu ministério, viveu sem riqueza, posição política nem pertences materiais. Podemos ver a filosofia de menos, porém melhor, refletida na vida de outros personagens notáveis, religiosos e seculares no decorrer da história. Para citar alguns: o Dalai Lama, Steve Jobs, Leon Tolstói, Michael Jordan, Warren Buffett, Madre Teresa e Henry David Thoreau, que escreveu: acredito na simplicidade. É tão impressionante quanto triste a quantidade de problemas triviais que até os mais sábios acham que precisam resolver num dia. Portanto, simplifique o problema da vida. Distinga o necessário e o real. Na verdade, encontramos essencialistas entre os mais bem-sucedidos em todos os campos de realização humana. São líderes religiosos, jornalistas, políticos, advogados, médicos, investidores, atletas, escritores, artistas plásticos. Dão sua máxima contribuição de várias maneiras, mas têm um traço em comum. A ideia de menos, porém melhor, não é da boca para fora. Eles escolheram deliberadamente adotar por completo o modo de viver do essencialista. Seja qual for o trabalho, a área ou o setor em que estamos, todos podemos escolher a mesma coisa. Espero que nesse ponto do audiolivro você já tenha aprendido e absorvido
todos os princípios e habilidades básicos do essencialista. Neste capítulo, chegou a hora de dar o último passo e aprender a usar essas habilidades não para praticar o essencialismo apenas de vez em quando, mas para se tornar um verdadeiro essencialista. Formar-se em atividades menores. Há uma grande diferença entre ser um não essencialista, que por acaso aplica práticas essencialistas, e um essencialista, que só de vez em quando resvala em algumas práticas não essencialistas. A maioria de nós tem por dentro um pouco de essencialista e um pouco de não essencialista. Mas a questão é, quem está no núcleo? Quem tem o núcleo essencialista obtém muito mais de cada investimento do que quem só o absorve superficialmente. Na verdade, os benefícios se tornam cumulativos. As escolhas que fazemos a favor do essencial e da eliminação do não essencial vão se superpondo, tornando essa escolha cada vez mais habitual até se tornar natural. Com o tempo, aquele núcleo interno se expande até eclipsar nossa parte ainda perdida no não essencial. É fácil se ver aprisionado pelo paradoxo do sucesso que discutimos no primeiro capítulo. Temos a clareza de propósito que nos leva ao êxito. Mas com ele, obtemos novas opções e oportunidades. Isso parece bom, mas lembre-se, sem querer, essas opções nos distraem, nos tentam, nos afastam. A clareza se nubla e logo nos vemos sobrecarregados. Agora, em vez de sermos utilizados no nível máximo de contribuição, fazemos apenas 1 milímetro de progresso num milhão de direções. Em última análise, o sucesso se torna um catalisador do fracasso. O único jeito de sair desse ciclo é seguir o caminho do essencialista. Mas esse caminho não se reduz a contar vitórias. Trata-se de levar a vida com significado e propósito. Ao recordar a carreira e a vida, o que é melhor? Ver um enorme hall de realizações sem nenhuma importância ou poucas realizações maiores, com significado e importância reais? Caso se permita adotá-lo inteiramente, vivê-lo de verdade em tudo o que faz, seja em casa, seja no trabalho, o essencialismo passará a fazer parte do modo como você vê e entende o mundo. O pensamento muda tão profundamente que as práticas do essencialismo que discutimos e muitas outras que você desenvolverá se tornam naturais e instintivas. Como essas ideias se tornam emocionalmente verdadeiras, passam a ter o poder de nos mudar. Os gregos tinham a palavra metanoia, o que significa uma mudança do coração. Tendemos a achar que as mudanças só acontecem na mente. Mas como está em Provérbios, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Da mesma forma que o fundamento principal do essencialismo penetra no coração, o caminho do essencialista passa a ser o nosso jeito de ser. Tornamo-nos uma versão melhor e diferente de nós mesmos. Quando nos tornamos essencialistas, descobrimos que não somos como todo mundo. Quando os outros dizem sim, dizemos não. Quando os outros fazem, pensamos. Quando os outros falam, escutamos. Quando os outros estão sob os refletores, disputando a atenção, aguardamos nos bastidores, até chegar nossa hora de brilhar. Quando os outros estiverem aperfeiçoando currículos e melhorando o perfil no LinkedIn, você estará construindo uma carreira significativa. Quando os outros estiverem reclamando, ou melhor, se gabando, da grande quantidade de afazeres, você sorrirá por educação, incapaz de se solidarizar. Quando os outros estiverem levando uma vida de estresse e caos, você terá uma vida de impacto e realização. Em vários sentidos, viver como essencialista nesta sociedade de excessos é um ato de revolução silenciosa. Viver totalmente como essencialista nem sempre é fácil. Em muitos aspectos, eu mesmo luto com isso. Ainda quero instintivamente agradar aos outros quando me pedem alguma coisa, mesmo quando sei que essa coisa não é essencial. Quando as oportunidades se apresentam, sobretudo quando são boas, ainda me pego pensando, posso fazer as duas coisas, mesmo que na verdade não possa. Ainda combato a ânsia de olhar o celular por impulso. Serei o primeiro a admitir.
A transição não acontece da noite para o dia. Mesmo assim, com o tempo, descobri que fica cada vez mais fácil. Dizer não se torna menos desconfortável. As decisões ficam muito mais claras. Eliminar o que não é essencial passa a ser mais natural e instintivo. Sinto que tenho mais controle das minhas escolhas, a ponto de tornar a minha vida diferente. Se você abrir o coração e a mente para adotar totalmente o essencialismo, essas coisas também serão verdadeiras para você. Hoje, o essencialismo não é apenas algo que aplico de vez em quando. Estou me tornando um essencialista o tempo todo. A princípio, foram algumas escolhas deliberadas que se transformaram num estilo de vida, que então me alterou profundamente. Continuo a descobrir quase todo dia que posso fazer cada vez menos e contribuir mais. É mais fácil exemplificar o que significa para mim ser essencialista em pequenos momentos como estes. Escolher brincar com os filhos em vez de comparecer a um evento para aumentar a rede de contatos. Escolher dizer não a clientes internacionais para poder escrever. Escolher um dia da semana para não entrar em nenhuma rede social e ficar totalmente presente em casa. Escolher me levantar às 5 da manhã, durante 8 meses, para escrever até às 13 horas e terminar este livro. Escolher acampar com os filhos e adiar o prazo de algum trabalho. Escolher não assistir a filmes nem televisão quando viajo a negócios, para ter tempo de refletir e descansar. Escolher regularmente um dia inteiro para dedicar à prioridade daquele dia, mesmo que isso signifique não fazer mais nada que esteja na lista de afazeres. Escolher não pegar o romance que estou lendo, porque hoje ele não é prioridade. Escolher quase todo dia nos últimos 10 anos escrever no diário. Escolher dizer não a uma oportunidade de palestra para jantar fora com a minha esposa. Escolher dar o telefonema habitual ao meu avô de 93 anos, em vez de ficar no Facebook. Escolher a recusa a uma proposta recente de ser professor em Stanford, porque isso me afastaria da minha família e das palestras para disseminar a mensagem do essencialismo. A lista continua, mas quero mostrar aqui que focalizar o essencial é uma escolha. É sua escolha. Isso em si é incrivelmente libertador. Anos atrás, depois de largar a faculdade de Direito, tive que decidir que carreira eu seguiria. Com a ajuda de Ana, examinei dezenas, talvez centenas de ideias diferentes. Então, um dia, voltávamos para casa e perguntei: e se eu fizesse uma pós-graduação em Stanford? Houve muitos "e se?" como esse. Em geral, as ideias não calavam fundo, mas dessa vez tive uma sensação imediata de clareza. Naquele instante, eu simplesmente soube, enquanto as palavras saíam dos meus lábios, que aquele era o caminho essencial para mim. O que me deixou tão seguro de estar no caminho certo foi perder a clareza assim que pensei em me matricular em outra universidade. Várias vezes comecei o processo de matrícula em outros programas, mas parava em poucos minutos. A sensação não era a certa. Então, concentrei meus esforços naquele único pedido de matrícula. Enquanto aguardava a resposta da universidade, muitas outras oportunidades, algumas bastante tentadoras, se apresentaram. Eu disse não a todas. Mas apesar da incerteza de ainda não saber se fora aceito, não fiquei ansioso nem nervoso. Estava calmo, focado, no controle. Só me candidatei a Stanford nas 2 vezes, quando finalmente recebi a aprovação, na segunda vez. Para mim, ficou claro que aquela era a coisa mais fundamental que eu teria que fazer. Era o caminho certo, na hora certa. Era a confirmação silenciosa e pessoal do jeito do essencialista. Se não tivesse escolhido o caminho do essencialista, talvez nunca seguisse a estratégia Stanford ou morte. Talvez nunca tivesse publicado na Harvard Business Review. E com muita certeza, jamais teria escrito as palavras que agora você lê, absorve e sobre as quais espero, pensa bastante, no sentido de encontrar um modo de integrá-las à sua vida. Tornar-se essencialista é um processo demorado, mas os benefícios são infindáveis. Eis alguns aspectos em que a busca disciplinada por menos pode mudar sua vida para melhor. Mais clareza.
Lembra-se do armário metafórico sobre o qual discutimos no primeiro capítulo? Enquanto continua arrumando o armário da vida, você sentirá a reorganização do que realmente importa. A vida terá menos a ver com riscar eficientemente o que estava na lista de afazeres ou correr de um compromisso a outro, e mais com a mudança do que se põe na lista ou na agenda. A cada dia, mais do que no dia anterior, ficará mais claro que o essencial é muito mais relevante do que a segunda coisa na fila. Em consequência, a execução dessas coisas essenciais exigirá cada vez menos esforço. Mais controle. Você ganhará confiança na capacidade de parar, adiar e não correr. Vai se sentir cada vez menos um joguete das listas e agendas dos outros. Lembre-se, se não priorizar sua vida, os outros farão isso por você. Mas se estiver decidido a priorizar sua vida, você consegue. O poder é seu. Está dentro de você. Mais alegria na jornada. Com o foco no que é realmente importante agora, vem a capacidade de levar a vida com mais intensidade no momento presente. Para mim, um benefício fundamental de estar mais presente no momento foi a criação de lembranças alegres, que de outro modo não existiriam. Sorrio mais, dou valor à simplicidade, sou mais alegre. Como já disse o Dalai Lama, outro verdadeiro essencialista, quando a vida é simples, o contentamento tem de vir. A simplicidade é extremamente importante para a felicidade. A vida é essencial. Ter uma vida que realmente importa. A vida do essencialista é uma vida com significado. É uma vida que realmente importa. Quando preciso me lembrar disso, penso na história de um homem que perdeu a filha de 3 anos. Na sua tristeza, ele resolveu editar um vídeo da curta vida da menina. Mas quando repassou todos os vídeos domésticos, percebeu que faltava uma coisa. Ele filmara todos os passeios, todas as viagens que tinham feito. Havia horas e horas de gravação, mas o problema não era esse. O que ele percebeu foi que, embora tivesse muitas imagens dos lugares que tinham visitado, a vista, as paisagens, as refeições, os pontos turísticos, não havia quase nenhum close da filha. Ele ficara tão ocupado filmando o ambiente que deixara de registrar o que era essencial. Essa história reúne os 2 aprendizados mais pessoais que tive na longa jornada para escrever este livro. O primeiro é o papel importantíssimo da família em minha vida. No final das contas, comparado a ela, todo o resto fica insignificante. O segundo é o tempo minúsculo que nos resta de vida. Para mim, essa ideia não é deprimente. É emocionante. Ela remove o medo de escolher a coisa errada. Introduz coragem dentro dos ossos. Ela me desafia a ser ainda mais seletivo, mesmo que de forma insensata, no uso desse tempo precioso. O essencialista leva a vida sem arrependimentos. Quando identificamos corretamente o que mais importa e investimos tempo e energia nisso, fica difícil lamentar as escolhas feitas. Sentimos orgulho da vida que escolhemos ter. E você? Escolherá levar uma vida com propósito e significado ou recordará sua única vida com pontadas de arrependimento? Se guardar uma única coisa deste livro, espero que seja esta. Qualquer que seja a decisão, o desafio ou a encruzilhada que encontre na vida, basta se perguntar: o que é essencial? Responda com sinceridade e elimine todo o resto. Quem está disposto a procurar dentro de si a resposta a essa pergunta está pronto para percorrer o caminho do essencialista. Apêndice: o essencial da liderança. Nunca duvide que um grupinho de cidadãos ponderados e dedicados consiga mudar o mundo. Na verdade, é a única coisa que já conseguiu. Margaret Mead. Jeff Weiner, presidente executivo do LinkedIn, considera que menos coisas mais bem feitas é o mecanismo mais poderoso da liderança. Quando assumiu a empresa, poderia facilmente adotar o padrão de funcionamento da maioria das empresas recém-fundadas no Vale do Silício e tentar fazer tudo. Em vez disso, disse não a oportunidades excelentes, para só ir atrás das melhores. Ele ensina sua filosofia aos funcionários por meio de slogans marcantes. Menos coisas, mais bem feitas.
transmitir a informação certa às pessoas certas na hora certa e rapidez e qualidade na tomada de decisões. Na verdade, isso é que é liderar essencialmente. Equipes essencialistas. O essencialismo, como modo de pensar e agir, é pertinente tanto à maneira como se lideram empresas e equipes, quanto à forma como levamos a vida. Na verdade, muitas ideias que expus neste livro ficaram claras para mim pela primeira vez no trabalho com equipes executivas. Desde então, reuni dados de mais de 500 indivíduos sobre sua experiência em mais de 1.000 equipes. Pedi-lhes que respondessem a uma série de perguntas sobre a época em que trabalharam numa equipe unificada. Como tinha sido a experiência, o papel do gestor, o resultado final. Depois, pedi que a comparassem com a época em que participaram de uma equipe disfuncional e dissessem como era, que papel tivera o gestor, como isso afetara o resultado final. A conclusão dessa pesquisa foi espantosa. Quando houve alto nível de clareza de propósito, as equipes e os seus membros prosperaram muito mais. Quando houve falta grave de clareza a respeito de crenças, metas e papéis da equipe, seus integrantes sentiram confusão, estresse e frustração, e, em última análise, fracassaram. Essa é apenas uma das muitas razões para que o princípio menos, porém melhor, seja tão útil na montagem de equipes capazes de fazer diferença quanto na capacitação de indivíduos para uma vida realmente importante. Hoje, a vida das equipes é rápida e cheia de oportunidades. Quando são equipes unidas, a abundância de oportunidades pode ser boa, mas quando falta clareza de propósito, fica difícil e até impossível para a equipe discernir, na miríade de oportunidades, quais são verdadeiramente vitais. A consequência não é intencional. É que os gestores não essencialistas tentam levar seus colaboradores a buscar coisas demais. E também tentam, eles mesmos, fazer coisas demais. E o progresso da equipe não ultrapassa determinado nível. O líder essencialista escolhe de forma diferente. Com clareza de propósito, ele é capaz de aplicar o lema menos, porém melhor, a tudo. Da seleção de talentos à gestão, aos papéis, à comunicação, às responsabilidades. Em consequência, o grupo se une e avança para o próximo nível. Os elementos da liderança essencialista. Neste ponto do livro, você já aprendeu as falhas do pensamento não essencialista e substituiu essa lógica falsa pelas verdades básicas do essencialismo. Mas o essencialismo não termina no indivíduo. Se você é líder em qualquer nível, seja numa equipe de 2 colegas, seja num departamento com 500 funcionários, seja num grupo da escola ou da comunidade, o próximo passo da jornada, se quiser dá-lo, é aplicar à liderança essas mesmas habilidades e visões de mundo. A mentalidade do não essencialista. Tudo a todos. A mentalidade do essencialista. Menos, porém melhor. Os talentos do não essencialista. Contrata freneticamente. Os talentos do essencialista. Absurdamente seletivo na escolha de talentos. Elimina quem puxa a equipe para trás. A estratégia do não essencialista. Usa uma estratégia em cima do muro, na qual tudo é prioridade. A estratégia do essencialista. Define o objetivo essencial com a pergunta: se só pudéssemos fazer uma coisa, qual seria? Elimina as distrações não essenciais. A capacitação do não essencialista. Permite ambiguidade a respeito de quem faz o quê. As decisões são arbitrárias. A capacitação do essencialista. Focaliza o melhor papel e a meta de contribuição máxima de cada membro da equipe. A comunicação do não essencialista. Fala em código. A comunicação do essencialista. Escuta o que é essencial. A responsabilidade do não essencialista. Aceita demais ou fica tão ocupado que a rejeita como um todo. Às vezes faz as duas coisas. Atrapalha o foco do grupo e depois se ausenta do grupo. A responsabilidade do essencialista. Verifica com delicadeza se é possível a cada um remover obstáculos e permitir pequenas vitórias. O resultado do não essencialista. Uma equipe fragmentada
que faz apenas 1 milímetro de progresso num milhão de direções. O resultado do essencialista: uma equipe unificada que consegue chegar ao próximo nível de contribuição. Na descrição que você acabou de ouvir, estão claras as vantagens de aplicar a abordagem essencialista a todos os aspectos importantes da liderança. Mesmo assim, vamos detalhar um pouco melhor como liderar como um essencialista. Seja absurdamente seletivo na contratação. O não essencialista tende a contratar de maneira frenética e impulsiva, e depois fica ocupado ou distraído demais para demitir ou remanejar as pessoas que atrasam a equipe. A princípio, o paraíso das contratações parece justificar-se porque é preciso manter o ritmo de crescimento. Mas, na verdade, uma contratação errada sai muito mais caro do que a falta de um funcionário. E o custo de contratar várias pessoas erradas? E uma contratação errada costuma levar a várias contratações erradas, porque a pessoa errada tende a atrair mais gente errada. É a chamada explosão de bozos, expressão de Guy Kawasaki, para descrever o que acontece quando uma equipe ou empresa que era ótima cai na mediocridade. Por outro lado, o essencialista é absurdamente seletivo com os talentos. Tem disciplina para guardar a contratação perfeita, por mais currículos que precise examinar, por mais entrevistas que tenha de realizar, por mais buscas de talentos que tenha de fazer. E não hesita em remover quem puxa a equipe para trás. O resultado é uma equipe cheia de gente de alto nível, cujo esforço coletivo acrescenta mais do que a soma das partes. Veja mais sobre esse tema no capítulo 9, Selecionar. Debata até estabelecer de modo realmente claro, e não bastante claro, um intento essencial. Sem clareza de propósito, os líderes não essencialistas usam uma estratégia em cima do muro. Tentam atingir objetivos demais e fazer coisas demais. Em consequência, as equipes se espalham num milhão de direções e fazem pouco progresso em todas elas. Desperdiçam tempo com o que não é essencial e negligenciam o que realmente importa. Veja no capítulo 10 a importância do propósito e do objetivo essencial. Hoje em dia, fala-se muito do alinhamento das empresas, e realmente, quanto mais alinhada a equipe, maior será a contribuição dele. O objetivo claro leva ao alinhamento. Direções vagas sempre produzem desalinhamento. Busque a extrema capacitação. O não essencialista reduz a capacidade dos outros ao permitir ambiguidade sobre quem fez o quê. Costuma-se justificar isso em nome do desejo de ter uma equipe ágil ou flexível, mas, na verdade, cria-se uma falsa agilidade. Quando não se sabe qual é a real responsabilidade de cada um, nem como o desempenho será avaliado, quando as decisões são ou parecem ser arbitrárias e quando os papéis são mal definidos, logo os integrantes desistem ou, pior ainda, ficam obcecados em parecer ocupados e, portanto, importantes em vez de realmente pôr mãos à obra. O essencialista compreende que a clareza é o segredo da capacitação. Ele não permite que os papéis sejam vagos e genéricos. Assegura que cada membro da equipe tenha verdadeira clareza sobre a contribuição que se espera dele e de todos os outros. Recentemente, um presidente executivo admitiu que permitira que a ambiguidade da equipe prejudicasse a empresa como um todo. Para reparar os danos, disse que passou por um imenso processo de otimização, até ter apenas 4 relatórios diretos, cada um com uma responsabilidade funcional clara na empresa inteira. Peter Thiel, empreendedor e capitalista de risco, levou o lema "menos, porém melhor" a um nível nada ortodoxo, quando insistiu que os funcionários do PayPal escolhessem uma única prioridade de seu papel e se concentrassem exclusivamente nela. Como recorda Keith Rabois, executivo do PayPal, Peter exigiu que cada um se encarregasse de uma única prioridade. Recusava-se a discutir praticamente tudo conosco, a não ser a iniciativa número 1, que nos era atribuída naquele momento. O resultado foi que os funcionários se capacitaram a fazer qualquer coisa dentro dos limites daquele papel claramente definido, que, segundo eles, daria um alto nível de contribuição à missão de todos na empresa.
Transmita as coisas certas às pessoas certas no momento certo. O líder não essencialista se comunica em código e, em consequência, ninguém tem certeza do real significado de nada. A comunicação não essencialista costuma ser genérica demais para ser útil ou muda tão depressa que todo mundo é pego desprevenido. Por outro lado, os líderes essencialistas transmitem as coisas certas às pessoas certas no momento certo. São sucintos e optam por restringir a comunicação para manter a equipe focalizada. Quando falam, são claríssimos. Evitam jargões sem sentido, e a mensagem é sempre coerente. Dessa maneira, as equipes conseguem separar o essencial em meio a todo o ruído trivial. Verifique com frequência a situação para garantir um progresso significativo. O líder não essencialista não é bom no quesito responsabilidade. Uma razão básica e um tanto óbvia é que, quanto mais coisas se tenta fazer, mais difícil é acompanhar todas elas. Na verdade, sem querer, o líder não essencialista pode treinar o pessoal a não esperar nenhum acompanhamento. Por sua vez, os membros da equipe logo aprendem que não há repercussão em caso de falhas e improvisos, ou de priorizar o fácil acima do importante. Aprendem que cada objetivo ditado pelo líder só será enfatizado por um instante, até dar lugar a outra coisa de interesse momentâneo. Por se demorar esclarecendo o único item realmente exigido, o líder essencialista torna o acompanhamento tão fácil e sem atrito que ele realmente acontece. Ao verificar frequentemente como vai o trabalho para recompensar pequenas vitórias e ajudar a remover obstáculos, ele promove a motivação e o foco da equipe e permite que os membros façam progressos mais significativos. Veja no capítulo 17, O Poder do Progresso. A simples liderança de acordo com o princípio menos, porém melhor, permitirá que a equipe aumente o nível de contribuição coletiva e realize algo verdadeiramente extraordinário. Como explicado por Ella Batt, líder essencialista clássica e realmente visionária, que foi citada como heroína pessoal por Hillary Clinton, e tem como legado o prestigiado Prêmio Indira Gandhi pela Paz, e dezenas de instituições dedicadas a melhorar as condições de vida de mulheres pobres na Índia. De todas as virtudes, a simplicidade é a minha favorita. Tanto que acredito que pode resolver a maioria dos problemas, sejam pessoais, sejam mundiais. Quando a abordagem da vida é simples, não é preciso mentir tanto, nem brigar, roubar, invejar, enraivecer, agredir, matar. Todos terão o suficiente com abundância e não precisarão acumular, especular, apostar, odiar. Quando o caráter é belo, somos belos. Essa é a beleza da simplicidade. Na verdade, essa é a beleza de liderar como um essencialista. Agradecimentos. Agradeço às seguintes pessoas. Ana, por acreditar nesse projeto durante muitos anos e acreditar em mim por mais tempo ainda. Nisso e em tudo, você foi minha melhor amiga, minha conselheira mais sábia. Talia Cron, por remover com maestria tudo o que não era essencial, até que só o essencial restasse. Tina Constable, Tara Gilbert, Ayelet Grospech e Gianni Sandri, por iniciarem uma conversa e um movimento. Wade Lucas e Robin Wolfson, por levarem o essencialismo numa turnê. Rafe Sagalin, por merecer definitivamente a fama de agente nota 1000. Mamãe e papai, por tudo. Vovó e vovô, por nos mostrarem o que é uma vida essencial. Mamãe e papai, por Ana. Senhora Sweet, por me ensinar. Senhor Frost, por nos fazer pensar de verdade. Sam, James, Joseph, Lewis e Craig, por me libertarem para ser eu mesmo. Considero esta a minha nota que explica tudo. M. Hayes, por fazer da jornada inteira um prolongado ganha-ganha. Justin, por ler várias partes desse livro, em vários formatos, em vários horários do dia e da noite. Daniel, Débora, Ellie, Louise, Max, Spencer e Ruth,
por tornarem mais fáceis as minhas escolhas depois de ver as suas. Britton, Jessica, John, Joseph, Lindsay, Megan, Whitney, pelo apoio infalível. Rob e Natalie Maines, pelo dom da conversa sem filtro. Peter Conte Brown, por nosso acordo. Alison Bebo, Jennifer Bailey, Tim Brown, Bob Carroll, pai e filho. Doug Crandall, Alyssa Friedrich, Tom Friel, Rocky Garth, Larry Gelwix, Jonathan Hoyt, Lila Ibrahim, Piquet, Jade Coyle, Lindsay Latesta, Jared Lucas, Jim Mix, Brian Miller, Greg Paul, Joel Podolny, Bill Riley, Ash Solar, Andrew Spikes, Sean Vanderhoven, Jeff Weiner, Jake White, Eric Wong, David Wick, Raisin, toda a família YGL e a turma GSB de 2008, por darem alegria à jornada. Stephen Covey e Steve Jobs, por me inspirarem. Deus, por plantar em mim esse desejo interminável e satisfazê-lo.